Olá, você está assistindo ao Liderança em Pauta, um programa voltado ao livre pensar, com troca franca de ideias, para conhecermos os pontos de vista de pessoas que fazem a diferença no Brasil. Em cada programa vou receber empresários, conselheiros, executivos, influenciadores, gente autêntica, para uma conversa inteligente, com insights, reflexão, bom humor e uma pitada de provocação. Hoje temos uma convidada muito especial, a Lisiane Lemos. Ela é uma querida, defensora da diversidade, advogada, especialista em tecnologia. Em 2017 foi indicada pela Forbes como personalidade under 30, hoje top voice do LinkedIn. Ela é colunista convidada do MIT Tech Review, co-líder do Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, já palestrou em TED, já trabalhou na Microsoft e hoje é gerente de desenvolvimento de agências do Google, além de professora do MBA de Big Data da PUC Rio Grande do Sul. E tudo isso com pouco mais de 30 anos. Lise, não tenho nem como dizer o prazer de ter sua presença aqui no Liderança em Pauta. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui no Liderança em Pauta com você, Cláudia, para dividir algumas melhores e piores práticas e conversar sobre um assunto que eu estudo tanto e busco apoiar as pessoas para desenvolver esse comportamento de liderança. Ah, gente, essa foi 10. E aí, por falar em comportamento de liderança, tudo parte da atitude, eu quero citar aqui uma frase que você disse numa entrevista com a Marie Claire. Estamos acostumadas a ser coadjuvantes, mas eu decidi que seria protagonista. Acredito que sonhamos com o que estamos acostumados a ver. Eu decidi conquistar lugares que não me apareciam nem em sonho. Lise, com essa brilhante trajetória, a gente percebe que você é uma pessoa que desde muito cedo, né? Você aprendeu a se posicionar, ousar, superar obstáculos. De onde que vem isso, né? Quem foi sua inspiração para isso? Ai, Cláudia, é muito importante. As mulheres da minha família. Eu venho de uma família ainda que constituída na estrutura que a gente vê, pai, mãe e avós, mas majoritariamente matriarcal, e essas mulheres fortes que defenderam essa evolução através da educação. Então, eu sou muito o retrato desse desenvolvimento geracional, principalmente de mulheres negras no Brasil. As minhas bisavós eram analfabetas, a minha avó materna foi a primeira a ter ensino superior, a minha mãe já tem 2 PhDs e eu acho que eu sigo essa linhagem, Uau. mas indo para uma outra perspectiva, né? Indo para o mundo corporativo. Puxa, e eu sei que você, quando era mais nova, né, a gente já se conhece, né? 2 encontros maravilhosos com essa mulher incrível, gente. A gente tá junta num grupo de mulheres, né, conselheiras chamado WCD, Women Corporate Directors, e eu tive o prazer de dar uma aula num programa chamado Conselheira 101, né, que a gente montou o WCD com outras instituições, né, para incentivar a oportunidade de networking de mulheres negras no mundo de conselhos. E foi lá que eu conheci a Lise. E, gente, amei. Essa risada dela é demais. Assim, ela entra na sala, a gente sente essa alta energia, né? Então, da gente conversar, eu sei, Lise, que você pensava em fazer psicologia mais nova, né? Mas acabou indo para o direito, né? Como que foi essa mudança de decisão de carreira? São caminhos atípicos. Acho que a minha trajetória toda é atípica e a gente vai ver essas linearidades. Eu queria fazer psicologia porque eu acho que no Brasil ainda a saúde mental é um tabu. Nós somos o país que tem um 5º maior índice de depressão, um dos maiores índices de afastamento do mundo do trabalho por saúde mental, e eu entendia que eu poderia apoiar a população sob essa ótica. Mas não tinha psicologia na universidade pública na cidade onde eu moro, que é Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu falo com vocês, e eu fui fazer direito muito mais por uma necessidade do que por uma escolha. E me encontrei na área de educação e direitos humanos, me apaixonei por ter a oportunidade de trabalhar com educação, né, de combate ao racismo com professores, porque eu acredito que é numa sala de aula, e a gente vai falar disso em algum momento, que a gente gera as maiores transformações. Então, acabei levando a questão de saúde mental, mas sob uma ótica de como os professores poderiam reconhecer esses sinais em seus alunos nas salas de aula. Cara, muito bacana. E, Lisiane, no final, você acabou se formando em Direito,
mas profissionalmente trabalhou em gigantes como Microsoft, hoje está no Google, uma área de tecnologia, Big Data. Como que você pensou essa mudança? Foi algo programado? Foi algo que aconteceu? Eu acho que essa é uma pergunta assim, que interessa muito os jovens, né? Como que a gente pensa a nossa carreira? Interessa, e a pluralidade que a gente tem. Hoje, uma certeza que a gente tem é que a graduação que a gente fez normalmente não será o que terminaremos. Existem estatísticas que falam que vamos trocar de carreira 3 ou 4 vezes ao longo da nossa jornada. Eu gosto muito de uma frase da Luísa Trajano, no Mulheres do Brasil, que é: a sorte só encontra quem está em movimento. E eu sempre estive em movimento dentro da universidade, e acho que um dos conselhos, participar de projetos de extensão e pesquisa, de organizações do terceiro setor como voluntariado, e foi numa experiência de voluntariado que eu me deparei com o setor corporativo. Então, a minha visão de ir para o mercado de tecnologia, ela não foi prioritária. Eu queria ser vendedora, e eu amo ser vendedora, gente, eu amo demais a área de vendas, a área comercial. É o meu lugar, acho que você me entende, é uma adrenalina, eu falo que eu ganho para resolver problemas complexos das pessoas através de produtos e soluções. É o que eu amo fazer. Então, a minha visão era vir para a área de vendas, e através do networking eu fui parar na Microsoft. Então, essa visão, e foi lá dentro que eu me apaixonei pela área de tecnologia. Então, antes de tudo, eu queria ir para a área comercial, que é uma das áreas mais difíceis de você começar a sua carreira, e me apaixonei lá e descobri que eu queria que a tecnologia transformasse a vida das pessoas como ela transformou a minha. Então, foi assim que eu parei em Big Data, muito mais por uma tendência de mercado, entender que aí estão as oportunidades, mas eu gosto de me colocar também como uma especialista em transformação digital, seja de pessoas, pequenos, médios, grandes empreendimentos, organizações. Eu acho que é o grande segredo para a gente evoluir. E eu imagino, né, fora isso que eu já vi, a sua paixão, viu? Você falou aqui, eu tô vendo seus olhos brilhando aí. Mas com a sua formação em Direito, eu imagino que de alguma maneira essa formação te ajuda no seu papel, que a gente sabe e conhece, de ativista social em prol da diversidade, né, da prática da diversidade. Te ajuda de alguma maneira? Com certeza, me ajuda em tudo, né? Primeiro, que as pessoas respeitam mais quando você fala que é advogado e traz aquela carteira que é super difícil de conquistar. Acho que a cada ano a prova fica um pouco mais difícil. Então, quando eu trago para a mesa que eu sou uma advogada e que ainda apaixonada pelo direito e pelas oportunidades que ele traz, ajuda bastante. Depois, sob uma ótica do meu trabalho, uma das áreas que eu mais gosto era de contratos. Então, através de um contrato, você descobre todas as fragilidades e oportunidades da empresa, o que é importante para ela. E acho que, sob a ótica de diversidade, como eu fui, a minha especialidade é educação em direitos humanos, o meu trabalho de conclusão foi políticas de ações afirmativas e princípio da igualdade, me ajuda muito a entender as limitações e oportunidades que grandes empresas têm para a contratação de pessoas negras através de processos específicos, como funciona essa sistemática e como a gente pode ajudar o mundo corporativo a ser, de alguma forma, mais parecido com o que é da porta para fora, com o mundo real que a gente vive. Puxa, é isso mesmo, você está correta, né? É muito bacana ver como no final o mundo corporativo ele é isso, né? Uma série de saberes que estão aí interconectados. Por isso é apaixonante, né? Eu sei que você fez um intercâmbio em Moçambique, né? Sei também que foi vinculado a alguma coisa da IESEC, né? Você sabe que eu também fui da IESEC aqui nos comitês do Rio e fiz estágio pela IESEC lá fora, há muitos anos atrás, lá na Alemanha. É incrível, né? A coincidência. Isso eu acho que a gente nunca tinha falado. É verdade, eu fiquei surpresa. Essa é a surpresa do programa, é um segredo que ela trouxe. Me conta, como foi esse seu intercâmbio? O que você vivenciou? O que despertou de mais profundo em você ter estado no Moçambique? Acho que foi incrível, dividindo com as pessoas que não conhecem essa organização. Eu falo que está presente em todo lugar. A IESEC é uma organização global que promove experiências de liderança e intercâmbio para jovens universitários. Então, com 20 e poucos anos, eu liderei um escritório local. Acho que com 20 eu assumi o escritório daqui, com 21 eu virei coordenadora nacional e com 22 para 23 eu virei diretora nacional em Moçambique. Eu já sabia que eu queria viver uma experiência no exterior, acho que me faria crescer como profissional e pessoalmente eu queria viver no continente africano.
Eu acho que as pessoas negras no Brasil, a nossa história é, de certa forma, relegada, então a gente não sabe. Eu sei até 3, 4 gerações, eu fiz um trabalho com o UOL sobre a minha árvore genealógica, e é muito triste. Então, eu queria inverter essa lógica que a gente aprende na escola, de que viemos escravizados e viramos uma massa de emprego, e depois toda essa história de pobreza, para ir no continente africano e conhecer a minha história sobre a ótica dos meus olhos. Foi uma experiência muito transformadora. Acho que eu tive um choque cultural muito grande. Foi lá que acho que eu me tornei feminista, me tornei uma militante pela igualdade de gênero de verdade, por ter uma perspectiva diferente de como é a igualdade de gênero no Brasil, do papel da mulher, do papel do casamento. Acho que foi importante viajar o país todo e me deparar com as duas Áfricas, aquela muito rica, a muito pobre que aparece na televisão, o desenvolvimento tecnológico. E para dar um exemplo, eu fui em 2013, a questão de meio de pagamento de celular que a gente vê hoje, lá já era super normal e no Brasil estava engatinhando. Uau. Então, você tem algumas diferenças. Acho que o final da experiência foi muito... Eu voltei a Moçambique em 2017 para, de alguma forma, devolver ao país tudo que ele me deu, porque eu cresci, eu fiquei 7 meses, o meu plano era de 5 anos. Se vocês assistirem meu TEDx, vocês descobrem porque que eu voltei para o Brasil, vamos deixar uns spoilers. Eu fiquei 7 meses e eu acho que eu cresci uns 10 anos nesses 7 meses, sob uma ótica profissional, me tornando muito mais certa do que eu agregava, de que posição eu queria ocupar, de como é que seriam essas posições de liderança, sob uma ótica pessoal, de defender o direito das mulheres, da mulher poder escolher se ela quer ser uma dona de casa, se ela quer ser uma profissional de sucesso, e entender, acho que o maior que eu falo, né, é entender o tempo das pessoas. Às vezes a gente chega numa empresa, nessa experiência de liderança, cheio de planilhas, não vamos implementar, vamos transformar tudo, e a gente não escuta as pessoas que a gente vai trabalhar. Então, e não respeita o tempo de aprendizado delas. Então, eu aprendi muito isso sobre liderança em Moçambique. Foi uma escola. Foi uma escola. Agora, além de você ter aprendido sobre liderança e hoje ser uma líder, onde você trabalha hoje no Google, você também é professora, como a sua mãe, né? Você acha que ensinar está no sangue? Qual que é o papel de educação para você? Sou professora como a minha mãe, a minha avó, minhas tias, minhas primas, todo mundo dessa família. Tá no sangue mesmo. E na universidade, o meu sonho era ser professora universitária, como a minha mãe é. Isso realmente, acho que está no sangue. Quando eu fui para o mundo corporativo, eu meio que abandonei esse sonho e vi, eu gosto mais dessa ótica de palestrar, que é mais dinâmico, você vem, faz 1 hora. Mas eu vi essa oportunidade de trazer uma visão diferente para os meus alunos sobre como que é o mundo real, esses exemplos do mundo corporativo, esse dinamismo que eu tenho no dia a dia. Eu amo educação formal, então você fala, Lisiane, tem um curso do IBGC, tem um curso da WCD, tem tal palestra que você pode ver, tem esse livro que você pode ler. Eu gosto, eu tenho uma curiosidade intelectual muito grande, e aí as pessoas perguntam como eu tenho tempo. Eu não gosto de séries, eu não assisto filme, isso, tipo, eu acabo dormindo no sofá, e coitado do meu marido, que eu fico pesada em cima dele. Então, eu gosto de estar sempre aprendendo, e eu acho que essa visão que a gente tem agora do long life learner, então, não importa que idade você tem, não importa o que você faz, você está sempre aprendendo, e o meu pai fez a graduação aos 50 anos, mostra isso, é uma forma de trazer o papel que a educação tem na minha vida. Então, eu acho que todo mundo sempre tem algo para aprender e algo para ensinar, e a curiosidade é o que acaba nos movendo. E move mesmo. Aliás, naquela frase que eu citei lá no início, eu falei, né? Você falou, né? Que você pensou em conquistar lugares que você não imaginava nem em sonho. Pô, Microsoft e Google você já conquistou. O que reserva o futuro? É o que estamos tentando descobrir. Eu acho que as oportunidades sempre aconteceram. Então, por isso que eu falei, eu nunca sonhei em trabalhar na Microsoft e eu nunca sonhei em trabalhar no Google. Era tão surreal que quando apareceu a vaga, acho que é por isso que eu fiz ambos os processos com tamanha leveza e fui, porque eu não tinha essa pressão. Eu achava que eu não ia passar. Então, eu ofereci meu melhor e entreguei nas mãos de Deus. Acho que foi assim. E acho que a minha jornada como conselheira, que também está no início, foi muito sobre essa ótica. Então, se dividir um pouco do Conselheira 101, eu co-criei o Conselheira muito mais pensando
nas outras mulheres que já trilharam uma jornada e estariam preparadas para conselho. E aí algumas pessoas disseram, Lise, mas acho que a sua experiência de tecnologia pode agregar em conselhos consultivos, de startups, do terceiro setor. Então, acho que existe uma jornada de futuro executivo. Eu sempre sonhei em ser C-level de uma empresa de tecnologia no Brasil. Acho que isso traria, é o segmento que eu gosto, é a relevância que eu acho e representatividade que eu posso levar para as outras pessoas. Tecnicamente, é para o que eu tenho me preparado. E eu gosto dessa jornada de conselheira, principalmente em empresas de segmentos totalmente apartados do que eu trabalho, porque me permite aprender mais e compartilhar um conhecimento fora da caixa. Então, acho que tem esse futuro. E eu sei que você hoje já está em conselhos, né? Você está em quais conselhos hoje? Eu estou no conselho da Kunumi AI, então uma empresa de inteligência artificial no consultivo, da 99 Jobs, no comitê de diversidade da EDP, no conselho consultivo da São Judas, e o meu mandato está, infelizmente, no fim do Conselho do Fundo de Populações das Nações Unidas no Brasil. E são realmente habilidades, né? A gente viu isso lá no Conselheira 101, né? O 101, que agente executivo tem algumas habilidades, o conselheiro outras, então muito bacana o que está no seu coração e no seu objetivo dessa visão de estar promovendo a divulgação de networking, não só, e novos conceitos para o desenvolvimento de outras mulheres negras, né? Bom, avançando um pouco mais, Lise, e entrando agora num tema que eu acho que é um tema que deve perambular a sua vida, que é a visão de preconceito, né? Que muitas vezes mulheres protagonistas, pretas, né, de sucesso como você, são vítimas, infelizmente, né, de preconceito, principalmente em alguns ambientes e homens brancos, né? Como que você lida com isso? Que mensagem você acha importante deixar para outras mulheres que, como você, passem por isso? Quando você faz essa pergunta, é o momento de rememorar quando esses episódios aconteceram e como eu reagi. Há poucos dias eu tive a honra de participar no projeto da Vânia Neves, que é CTO da Vale, que chama Líderes Negras, e nós tivemos muito essa conversa sobre, número um, quando a gente adentra o espaço corporativo, que acontece um fenômeno que é chamado de tokenização, então você vira a referência para todas as coisas, e às vezes disfarçando que não existe uma política de diversidade. Então, acho que esse é o primeiro cuidado, para você ver se a organização realmente tem uma política voltada à construção de igualdade racial, ou se ela só está te usando como um cartaz para dizer que faz algo e se autopreservar. Então, é o primeiro conselho, autopreservação sempre em primeiro lugar. Acho que o segundo, eu sempre tento levar a conversa para o horizonte técnico, que é a minha zona de conforto. Gente, eu estudei demais, me qualifiquei demais, e para provar que existem pessoas tão qualificadas quanto eu. E acho que o terceiro, eu sempre gosto de devolver a pergunta. Sempre, por que você está me perguntando isso? Ou quando a pessoa... Porque nós, mulheres, ainda tem assim, eu falo, não feliz em ser uma mulher negra, eu sou uma mulher jovem negra. Então, algumas decisões perguntam, o que seu marido acha disso? Por que você acha que está fazendo essa pergunta para eu ter um entendimento melhor? Ou você é realmente advogado? Eu falei, sim, a prova da ordem foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz. Então, geralmente, né, nós somos duplamente questionadas sobre o nosso papel. E acho que outro ponto que me trouxe muita força foi a criação de comunidades, não só sob a ótica de gênero, sob a ótica de raça, de idade, de localização. Então, estar perto de mulheres como você, que estão lá no Conselheira, que são tão fortes e trilharam esse caminho antes, me dá uma inspiração de que é possível. Então, acho que se cercar de pessoas poderosas também te dá bastante força. Entendi. E, bom, você falou do que você, o quanto se preparou, então, no fundo, o que você está falando é isso. Olha, também para trilhar esse caminho tem que estar preparada, tem que se preparar, né? Mas também tem um papel aí também por parte das empresas, né? Como que você vê que é o papel das empresas, o que elas deveriam fazer ainda mais, né, para promover essa questão da diversidade e inclusão? O primeiro ponto, Cláudia, primeiro você tem que fazer um diagnóstico da situação. Eu acho que poucas empresas no Brasil têm clareza do tamanho do problema
quando você compara 56% da população, esse já é um dado difundido que é a população negra, quantas pessoas fazem parte das empresas internamente? Quantas estão em cargos de liderança? Qual o tempo que elas demoram para trilhar e ocupar esses espaços? Como que eu comparo isso com pessoas brancas? Então, utilizar essa inteligência de dados para entender o tamanho do desafio que a gente tem pela frente de uma ótica interna. Depois, também numa ótica externa mercadológica, sendo que a maioria da população é negra, tem uma atenção nos materiais de publicidade que a gente gera, nas campanhas, nas pessoas que a gente emprega, nos fornecedores que a gente contrata, tudo isso com recorte racial. E acho que o terceiro é a gente... que interessa muito a frase que eu falo, a gente só sonha com o que a gente vê. Então, se pessoas negras, se talentos diversos, mulheres, negros, jovens, LGBTQI+, pessoas com deficiência, não estiverem construindo em espaços de liderança as experiências e os produtos para essas pessoas, nós não vamos atingir nada. Então, esses dias eu estava conversando com uma grande empresa desenvolvendo um produto para a população negra que não tinha nenhuma pessoa negra no board. Como é que essa pessoa vai entender as necessidades? Então, a gente vai ter que entender a lógica. E acho que o que permeia também nessa pergunta é nós vamos ter que fazer processos seletivos, né? O que nos trouxe até aqui, já diria Goldman, não vai nos levar onde a gente quer chegar. Então, os processos seletivos da forma com que eles são feitos hoje nas grandes empresas não vão trazer esses talentos diversos, porque eles não são formados. Você não tem numa universidade que saia fora do eixo Rio-São Paulo uma formação em raciocínio lógico, uma formação em inglês avançado, mas são habilidades técnicas que podem ser aprendidas. E, às vezes, essas pessoas já têm habilidades comportamentais. Então, a gente vai ter que criar novos processos que consigam verificar essas habilidades comportamentais e, ao mesmo tempo, desenvolver uma trilha técnica e aí baliza todo mundo. Acho que são algumas sugestões de mudanças para essas empresas. Agora, o que eu vejo e o que eu tenho sentido na pele, até fazendo um comentário aqui, eu não tenho todo o conhecimento com relação a essa questão de lugar de fala, essa visão mais clara, né, do sentimento do preto, do negro, e faço muitas perguntas, mas como é isso? Qual a forma certa de responder? Como eu deveria pensar sobre isso ou falar sobre aquilo, né? E aí, inevitavelmente, alguém tem que ensinar, né? Você sente que você tem paciência, os negros, as negras, têm paciência de estar ensinando isso aos brancos? Ou tipo assim, já deu? E eu estou falando isso porque você falou que não assiste série. Você não assiste série, então você não deve ter visto o BBB, né? Mas teve uma cena, né, que uma das participantes exatamente falou: gente, não aguento mais dar aula e ensinar como é lidar com o negro, comigo. Pô, vai estudar, filho, vai aprender. Qual que é a solução? Porque eu concordo, deve ser muito cansativo, né? A sensação de sempre se deparar com pessoas que perguntam algo que é meio até básico. É bem desgastante, mas no meu caso eu fiz a opção. Eu acho que é sempre uma opção. Eu escolhi. Como eu estou em espaços que a maioria das pessoas negras não estão, eu escolhi estar ali, eu escolhi me colocar nessa posição de ensinar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho trazido outras pessoas para me ajudar que são mais qualificadas. Eu fiz direito há uns bons anos, né? Então, meu contato com diversidade e inclusão está um pouco mais empírico. Vou te dar um exemplo. Eu participo de um projeto que chama Black Chain, do grupo de planejamento, de publicidade, e nós temos um programa de mentoria. A primeira aula para os mentores, que eram majoritariamente brancos, a gente fez um balizamento de letramento racial. Então, para entender o que é colorismo, o que são pessoas brancas, o que são pessoas negras, e coincidentemente, não coincidentemente, né? Quem deu essa primeira aula foi a minha mãe, que é PhD especialista nesse assunto. Então, eu acho que o papel das empresas também... que bom que as pessoas querem aprender. Acho que é esse copo meio cheio sempre que eu vou ver, é trazer pessoas que sejam especialistas em ensinar, em falar sobre o assunto e remunerá-las adequadamente, porque é um trabalho que tem esse comportamento também das empresas sempre dizendo, não, vem aqui, é voluntário, a gente não tem verba. Pô, mas a pessoa se preparou e dá essa aula de letramento racial, porque realmente a gente viveu mais tempo num país que acreditava em democracia racial, que todo mundo era igual, e está indo agora para uma política de cotas, então é a hora de aprender. Mas tem algumas dicas de leitura, vocês podem colocar e interagir comigo e com a Cláudia. Vamos deixar esse assim para ver se você escutou até essa parte, nos viu até essa parte.
que aí a gente dá esse segredinho e indica possíveis leituras para quem quer começar nessa jornada. Muito bom, muito bom. Lise, eu vejo e sigo você no seu Instagram, né? E vejo lá que você volta e meia faz umas postagens de você fazendo exercício físico, né? Você pratica algum esporte de maneira assim frequente? Qual que é o papel do exercício físico na sua vida? A gente até conversou sobre isso no telefone, né? Que você queria voltar a correr, e aí a gente falando que eu estava até no dia que eu estava treinando antes. Eu conversei isso muito também sobre uma ótica de profissionais de alta performance. Todos os profissionais de alta performance que eu conheço desempenham algum esporte e fazem alguma coisa. Na quarentena, para mim, tem sido mais desafiador. Imagina, uma pessoa que viajava 2 vezes por semana, visitava cliente todo santo dia, onde é que está indo toda essa energia? Então, ela está sendo canalizada para o esporte, e eu brinco que eu sou uma musa fitness em desenvolvimento. Eu treino quase todos os dias, eu não treino só os domingos. Eu aprendi a lutar boxe e a jogar pádel na quarentena, e são coisas que eu amo e gosto da musculação, mas é muito disso, tem um papel de, no momento que eu estou no treino, eu tenho que pensar no número de repetições, eu tenho que pensar se eu acertei o movimento, eu tenho que pensar se a raquete está do jeito certo, se eu passei a bolinha para o outro lado. Não tem chefe, não tem cliente, não tem boleto, não tem colega, não tem WhatsApp. Então, eu acho que eu recomendo para as pessoas que nos escutam que encontrem um esporte que vocês amam. Você não tem que correr se não gosta, eu não gosto, mas encontrar pular corda, encontrar uma atividade física que te faça feliz. Eu acho que é um bom jeito de gerar hormônios da alegria. E você, Cláudia? O que você está praticando agora? O que você aprendeu na quarentena? Então, você sabe, menina, que eu me meti a jogar squash, né? Eu já tinha jogado lá atrás, em 2008, 2009, quando eu trabalhava no Grupo Pão de Açúcar, que naquele momento, com a presença do Abílio Diniz, investia demais em esportes para toda a comunidade, para todos os empresários, para todos os empregados, né, os funcionários da empresa, né? E aí eu voltei, até de campeonato participei, tenho escrito lá no LinkedIn as minhas agruras, porque fui me meter em campeonato, vivi tantos sentimentos do lado emocional tão diferentes, né? E assim como você, eu acredito nessa visão do equilíbrio. Na verdade, até, você sabe que recentemente eu terminei um certificado em psicologia positiva, ainda nem atualizei lá no meu LinkedIn. E na psicologia positiva eles falam, né, que o indivíduo, para ele se desenvolver e conseguir estar confiante, mais aberto ao contraditório e a essa evolução e esse contato com todos, ele deveria desenvolver o que eles chamam lá de SPIRE, S-P-I-R-E. S de spiritual, espiritual, o lado espiritual. P de physical, que é o lado físico, né? I de intellectual, que é você nunca parar de estudar e realmente você está sempre desenvolvendo o seu lado intelectual. R, o relacional. Eu vejo que muitas vezes, ainda mais agora na pandemia, dificultou um pouco, né, dar abaixo essa parte do relacional, mas ela é muito importante também. E finalmente o E, que é o lado emocional, da inteligência emocional que a gente tem lido tanto desde o livro lá do Daniel Goleman, né? Então, assim como você, eu também acredito que o físico é fundamental. Se eu estou malhando menos, fazendo minha musculação, meu squash, né, na minha rotina aí, eu tento malhar 6 vezes de 7 por semana, pelo menos, né, eu percebo que eu não fico bem, eu perco o meu centramento. Exatamente, né? Perco o meu centramento. Pobre do meu personal que depois tem que reaver, me levar para o ritmo de novo reclamando. Muito bem. Ai, gente, que delícia tá a conversa. Mas a gente indo para uma parte final do nosso programa, Lise, eu sempre faço uma coisa meio diferente, com umas perguntas, para as pessoas conhecerem talvez um lado seu que usualmente não conheceriam ou não perguntariam. Vamos lá? Vamos embora. Topa? Lise, me conta uma coisa. Qual foi a última vez que você chorou e por quê? Quando eu vi essa pergunta, eu pensei, eu chorei de rir ontem. Eu choro muito de rir. Eu tô pensando, a Cláudia tem uma risada muito gostosa e eu gosto disso, eu sou uma pessoa muito animada. Então, ontem eu encontrei os meus primos, depois de muito tempo, testados de máscara num ambiente seguro, e relembrando as histórias do nosso passado, que são os nossos melhores amigos, quando éramos todos solteiros, aí começa aquela... Eu chorei de rir,
de lembrar o Ai, quão que divertido delícia. era quando a gente podia aglomerar. É verdade. E eu acho que todo mundo está sentindo muita falta disso, né? De Demais. voltar para o R, né? Que eu comentei lá do SPY, o relacional, né? Presencial. Se você fosse para uma ilha deserta, que livro você levaria com você? Tem um livro, tem uma autora americana que chama Ianla Vanzant. A Ianla, ela teve um programa durante 15 anos no canal da Oprah Winfrey, e ela tem um livro de 365 mensagens diárias de reflexão, e ele é muito focado na população negra, tem uma edição comemorativa de 30 anos. Então eu gosto muito de ler essas mensagens e fazer essas reflexões, e eu leio todos os anos, e é bom porque eu não tenho muita memória, então eu esqueço do que eu já li. Então eu levaria para a Ilha Deserta para começar meu dia sempre pensando numa coisa nova e me impulsionando. Puxa, muito bom. E aproveitando, né, aquele negócio que você falou, vamos ver quem fica mais tempo ouvindo e vendo a gente, né? Agora vamos aproveitar, já que a gente falou de livro, que livros você daria de dica para quem quer aprender mais sobre racismo? Ou antirracismo? Ou sobre diversidade e inclusão? Para quem está iniciando nessa jornada, a Jamila Ribeiro tem uma linha, né, uma coleção de livros que chama, acho que, Feminismos Plurais, que fala sobre lugar de fala, o que é racismo, racismo estrutural, sobre diferentes autores. São livrinhos que custam R$ 20, que são ótimos para começar. Todos os livros da Angela Davis, qualquer um. Para quem gosta de poesia, Maya Angelou é uma delícia. Para quem gosta de contos, eu estou dando várias sugestões sobre várias óticas, técnicas, não Ótimo. técnicas, como a Oprah Winfrey tem um livro novo que chama O Que Vida a Vida, que fala bastante sobre os efeitos do racismo que ele tem. E para quem trabalha mais no ambiente acadêmico e universitário, vou fazer o jabá da minha família. A minha mãe é autora de um livro sobre o processo de heteroidentificação, então as comissões que aferem se a pessoa é sujeito de direito ou não de cotas e universidades públicas, que chama Ubuntu, as transformações através das ações afirmativas. É a minha dica final aqui de livros, mas tem bastante coisa. Ai, gente, que maravilha, hein? Muito bom. Agora não vai poder dizer que não vai aprender, né? Porque já ficou as dicas aqui no ar. Querida Lise, qual foi a decisão mais difícil que você tomou na vida? Sair da casa dos meus pais. Jura? Acho que Olha, porque isso representava muita coisa, Cláudia, sair do Rio Grande do Sul, e encontrar o meu sonho, ir embora para o desconhecido, morar em outro país sem nunca ter pisado longe. Para mim foi muito difícil, porque eu sou muito apegada à minha família, então isso representava aquele pulo no abismo e valeu muito a pena, então eu teria tomado ela de novo. muito bem, muito bem. Para ser feliz, eu preciso de. Da minha família. Eu preciso só Oh, isso. Eu sou muito família, gente, e pode ser no WhatsApp, pode ser numa ligação de vídeo, pode ser numa figurinha que a gente faz. Eu só preciso disso para ser feliz. E aí eu tô colocando família estendida, porque para mim a gente casa, a família vem junto. Então, da minha cunhada, a minha sogra, até os animais, para mim família é tudo isso, é o que eu preciso para ser feliz. muito bem. Diga uma verdade que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Polenta é ruim. Polenta é muito ruim. O povo aqui em São Paulo gosta também. No Rio Grande do Sul, o povo gosta também de É polenta. muito cultural, todo mundo ama e eu odeio, é muito ruim. Adorei, adorei. Super leve como você. Muito bom, muito bom. Bom, e ser líder? O que é ser líder? Mostrar para as pessoas o quão incríveis elas são. Puxa, Para mim é que. isso. E tirar. Eu tô vendo você emocionada falando isso. E eu É também fico verdade. emocionada. Porque as pessoas acham, acho que trazendo, né, Cláudia, você chegou super longe, que ser líder é você ser conselheiro, é você ser gestor, é você ter um C-level, é você ter um VP, é você ter um título. E eu aprendi na vida que você não precisa do título para liderar pessoas.
Então, quando você consegue extrair o melhor delas, causar um impacto e que elas vejam a luz que às vezes elas têm, que só um líder de verdade consegue enxergar o potencial, então isso é um comportamento de liderança da minha visão. Olha, eu estou te ouvindo, eu fico emocionada, porque quando eu pensei em fazer esse programa Liderança em Pauta, é claro, a gente fica sempre muito preocupada, né? Se vai ter julgamento. Eu lido num ambiente que não é um ambiente digital, né? De rede social, muito sóbrio, né? Mas eu fico muito feliz cada vez que eu recebo alguém como você, porque eu tenho coisas, até para falar da minha experiência, mas tem tanta gente que viveu tanta coisa legal, que é inspiração e que é, portanto, um modelo de liderança em algo, né, que você pode fazer na sua vida. Então, eu acredito muito assim, que a gente passa pela vida, e todas as pessoas que eu estou trazendo aqui no programa para entrevistar são pessoas que acreditaram que assim, eu posso. E que ajudam os outros para que os outros também vejam que ele ou ela pode. E Exatamente. Isso é o primeiro passo. A gente acreditando nisso, eu posso, a pessoa caminha. Então, Lise, com certeza. Você é maravilhosa. Eu já te conhecia dos nossos encontros, né, no mundo aí das redes sociais e das associações, né, que a gente está junta, mas eu não tinha assim a noção do quão maravilhosa, antenada você era. Eu descobri uma Lise tão profunda, tão fofa, tão incrível, e fico feliz que não sou eu só que estou descobrindo, né? Uma porção de gente que vai nos ouvir vai também estar descobrindo. E com isso a gente aumenta a nossa rede da sororidade, né, de mais pessoas imbuídas nesse espírito de evolução e transformação. Amiga, muito obrigada pelo seu tempo. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Muito tocante. Obrigada mesmo. Obrigada. Gente, é isso. Esse foi o Liderança em Pauta. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada por terem nos ouvido. Coloca aqui nos comentários, né, o que vocês acharam. E é isso, né? Se inscreve no meu canal e ativa o sininho para ser avisado toda vez que um programa novo for ao ar. Até o próximo programa. Obrigada.